Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área para falar com vocês hoje um pouquinho sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Para a gente poder começar a falar das relações trigonométricas, primeiro eu vou relembrar com vocês que em todo triângulo retângulo os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então aqui no caso a gente tem esse lado AB e este lado AC, sendo os catetos, e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Ó, oposto ao ângulo reto, o nome deste lado, que é o maior lado num triângulo retângulo, é a hipotenusa. Os ângulos agudos são complementares. Esse nome acontece por causa do seguinte: vamos imaginar esse ângulo aqui embaixo C e esse ângulo aqui em cima B. Se eu escrever B mais C, eles têm que ser 90 graus. Por quê? Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, se eu já sei que aqui embaixo o ângulo A é um ângulo reto, então o que falta para 180 é 90. Então, B mais C, esse ângulo aqui de cima mais esse ângulo aqui de baixo, tem que dar 90 graus. Daí que vem o nome complementares. Quaisquer dois ângulos que somam 90 graus levam esse nome. Tudo bem? Bom, tendo relembrado isso, agora a gente vai falar um pouquinho. Ó, relações trigonométricas. Para poder falar dessas relações, que eu vou listar aqui para vocês, vamos imaginar que embaixo eu tenho, por exemplo, um ângulo que eu vou chamar ele de alfa. Tudo bem? Esse ângulo alfa, a gente tem que olhar para esses lados do triângulo, que eu denotei por A, B e C, e esse ângulo alfa vai ter dois catetos, o B e o C, e a hipotenusa, que vão receber um nome específico. No caso, o C vai ser o cateto oposto a alfa. Então, esse C está de frente para o alfa, ele é o cateto oposto a alfa, tudo bem? Enquanto o B, ele é o cateto adjacente a alfa. Esse B que está aqui, ele forma o ângulo alfa, junto com a hipotenusa, ele é do lado. Adjacente é sinônimo de do lado, então o cateto B é adjacente. E esta medida maior aqui é a hipotenusa do triângulo, conforme a gente já tinha falado. Bom, o que são essas relações trigonométricas? As relações trigonométricas são seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Vamos lá. O que vai ser o seno do ângulo alfa? Vai ser a medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida da hipotenusa. No caso, o cateto oposto a alfa é o Czinho, enquanto a hipotenusa é A. Tudo bem? Cosseno de alfa, por definição, medida do cateto adjacente, ou seja, B, pela hipotenusa, que é A. E a tangente do ângulo alfa vai ser a medida do cateto oposto a alfa, que é C, dividido pela medida do cateto adjacente a alfa, que é B. Tudo bem? Com isso, a gente acabou de listar as relações trigonométricas relacionadas ao ângulo alfa. Mas você deve falar assim para mim, Ferdi, para eu lembrar tudo isso daí, tem alguma maneira mais fácil, algum jeito que a gente possa memorizar sem ter que lembrar todo esse negócio cateto oposto? Bom, tem que lembrar do cateto oposto, adjacente, mas uma estratégia que a gente fala é lembrar da seguinte palavrinha, ó, só catoa. Tudo bem? Por que eu falo para você lembrar disso? Olha só, junta 3 letrinhas de cada vez e repara no seguinte aqui comigo, ó. O que é o seno do ângulo? É o oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno do ângulo? É o adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente do ângulo? É o oposto dividido pelo adjacente. Tudo bem? Então, esse esqueminha aqui, ó, show de bola, para você lembrar um pouquinho melhor quando você estiver aprendendo, e logo logo você vai ter isso aqui na pontinha da língua, seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Bom, isso que eu falei para vocês agora, se eu tivesse colocado, por exemplo, igual a gente tinha aqui, né, um ângulo alfa aqui e um ângulo beta aqui em cima. Dois ângulos
complementares, que nem a gente conversou. O seno de alfa, a gente já falou no slide anterior, que o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno de alfa é o quê? É o cateto adjacente, B, dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto... A tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de alfa, cateto oposto C, dividido pelo adjacente, que é B. Beleza? Bom, agora, e se eu estiver olhando para o ângulo beta aqui em cima, não para o ângulo alfa aqui embaixo? Se eu estiver olhando para o ângulo beta, a gente pode pensar assim, né? O seno do ângulo beta é o cateto oposto. Quem está oposto a beta é o Bzinho, B, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A. O cosseno do ângulo beta é o adjacente a beta, no caso aqui o cateto adjacente a beta é o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é A. E a tangente de beta é o cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Então, a tangente de beta é igual a B sobre C. Galera, então percebam o seguinte. Deixa eu até mudar a coisinha aqui da caneta para vocês perceberem. Ó. O seno de alfa deu o mesmo resultado que o cosseno de beta, que é essa razão C sobre A. Do mesmo jeito, se você perceber aqui, ó, o cosseno de alfa deu o mesmo resultado que o seno de beta. O seno de um deu o cosseno do outro, e o cosseno de um deu o seno do outro. E olha a tangente. As tangentes deram resultados inversos. Olha só, a tangente de alfa é C sobre B e a tangente de beta é B sobre C. Galera, isso não é mera coincidência não, tá? Sempre que você tiver um parzinho de ângulos que forem complementares, por exemplo, 30 e 60, o seno de 30 vai ser a mesma coisa que o cosseno de 60. O cosseno de 30 vai ser a mesma coisa que o seno de 60. E a tangente de 30 vai ser o inverso da tangente de 60. Então, a primeira coisa que a gente tem aí que recordar, vou registrar aqui para vocês. Se a gente tiver que o ângulo alfa mais o ângulo beta vale 90 graus, isso aqui sempre vai acontecer. Ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, e a tangente de alfa vai ser invertida. É 1 sobre a tangente de beta. Esse resultado é um resultado bem importante para outras coisas que virão mais pela frente.